Você sabia que tem um oceano de água doce armazenado embaixo da Terra? É sobre isso que é o vídeo de hoje. Antes de começar, meu nome é Diego, sou geólogo e professor de geografia. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Vente Facto. Antes de tudo, você precisa saber a distribuição de água doce no planeta. Só 2,5% da água do planeta é doce, o restante é tudo salgado. Desses 2,5%, 68% está armazenado em forma de gelo nas calotas polares. As águas superficiais de rios e lagos são aproximadamente 0,3% da água doce do planeta, bem pouquinho. E os outros 30% aproximadamente são de água doce subterrânea, que é o assunto do vídeo de hoje, que está armazenada em aquíferos. Mas você deve estar se perguntando o que são esses aquíferos, que nada mais são do que reservatórios de água subterrânea. E como essa água está armazenada no subsolo? Muita gente acha que a água subterrânea está armazenada em grandes câmaras ou cavernas subterrâneas, mas isso não é verdade e não é a regra. A maior parte da água subterrânea está armazenada em poros de rochas ou sedimentos, e também algumas fraturas de rochas. Na verdade, tecnicamente, as fraturas em rochas também são poros, mas vamos separar aqui para não ficar muito confuso. Você já deve ter ido em alguma praia ou algum local que tem areia e jogado água nessa areia e percebeu que a água some rapidamente. Por que essa água some? Porque a areia tem muitos poros, então a água acaba penetrando nesses poros. Isso acontece também com sedimentos e rochas que têm esses poros. Então é como se a rocha fosse uma esponja, que tem a capacidade de armazenar água ali dentro dela, porque ela tem alguns espacinhos vazios que a gente chama de poros. E essa água acumulada no subsolo é chamada de aquífero. Existe uma classificação geral para aquíferos, que pode ser divididos em aquíferos confinados e aquíferos livres. E eu vou explicar cada um deles agora. Um aquífero livre é um aquífero que ele não está entre camadas impermeáveis, ou seja, não tem uma camada impermeável embaixo e em cima dele, confinando essa água. Esse aquífero ele pode ser recarregado pela chuva facilmente. Então, se chover aqui em cima, essa água vai penetrar no solo e vai recarregar esse aquífero. E repare, aqui tem um NA e um tracinho. E o que isso significa? Isso é um nível de água. Então, esse nível de água pode oscilar de acordo com a quantidade de água que está entrando nesse aquífero. E o topo desse aquífero aqui, a gente costuma chamar de lençol freático. Então, o lençol freático, que você já deve ter ouvido falar, é a camada superficial de um aquífero livre. Então, se eu cavar um poço aqui, eu vou desenhar de vermelho, eu vou ter um poço que primeiramente vai atingir o topo desse aquífero, que é o topo aqui chamado de lençol freático. E esse lençol freático oscila aqui a altura dele. Ele pode ficar mais alto, pode ficar mais baixo. E conforme eu vou consumindo a água desse poço aqui, na verdade a água não é do poço, né, é do aquífero, esse aquífero pode ir rebaixando, ou seja, a água dele pode ir acabando. Porque existe uma coisa chamada taxa de recarga do aquífero. Então, se eu tiro mais água do aquífero do que entra, esse aquífero ele pode secar ou rebaixar. É o que acontece em muitas localidades do Brasil e do mundo, que as pessoas furam um poço e esse poço, depois de um tempo, seca, porque a pessoa tira mais água do aquífero do que ele consegue ser recarregado pela água da chuva. E aqui eu desenhei essa camada impermeável porque ela é fundamental para que a água se armazene acima dela. Essa camada pode ser bem complexa, ela pode ser toda fraturada, ela pode ter poros também, ela pode ser descontínua, mas aqui, como é um desenho esquemático, eu fiz ela contínua só para ilustrar para vocês que ela é fundamental para armazenar água acima dela. Só que o aquífero vai ser livre, ou seja, ele vai ser recarregado facilmente pela água da chuva e o nível de água aqui vai oscilar conforme essa recarga. Agora vamos falar dos aquíferos confinados. Eles são bem interessantes porque eles estão entre duas camadas impermeáveis, ou seja, a água está confinada, ela não consegue sair e muitas vezes não consegue entrar. Mas aí você deve estar se perguntando como essa água parou aí com duas camadas impermeáveis isolando ela. Aí tem duas respostas.
Uma delas é que a água pode estar aí desde a formação dessa rocha ou desse sedimento. Então é muito comum essa água ser fóssil, ela está ali há muitos milhões ou milhares de anos, desde que essa rocha ou esse sedimento se formou. Uma outra situação é haver uma fenda ou uma fissura nessa camada superior impermeável, que vai permitir em algum ponto desse aquífero a água penetrar e recarregar esse aquífero. Mas de qualquer forma, a água de um aquífero confinado, ela é recarregada muito mais lentamente quando esse aquífero é recarregado. Existem aquíferos confinados que não são recarregados. A partir do momento que essa água for retirada por um poço ou por algum outro motivo, essa água não vai voltar para esses aquíferos que não são carregados. Outros aquíferos confinados conseguem ser carregados mais lentamente. E a preservação dos aquíferos é fundamental, porque esses aquíferos, se forem contaminados, muitas vezes é muito difícil ou até impossível descontaminar eles. Como, por exemplo, os aquíferos confinados, que são recarregados muito lentamente, ou então não são recarregados, se eles forem contaminados com um produto químico ou por esgoto, por exemplo, eles podem nunca mais ser descontaminados. Então aquela água que está ali vai ficar imprópria para consumo. Além disso, ao fazer poços para explorar essa água, é fundamental o acompanhamento de um profissional para saber exatamente quanto de água você consegue tirar ali de forma sustentável, sem secar o aquífero. O que eu já vi acontecendo em alguns lugares, as pessoas furando vários poços e cada um dos poços secarem e a pessoa ter que gastar dinheiro fazendo um outro poço porque não fez nenhum estudo ali para saber se era viável a exploração de água daquele aquífero. Aqui no Brasil nós temos 2 aquíferos gigantes, claro que existem muitos outros, mas 2 deles se destacam, que são o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. O aquífero Guarani ele é tão grande que ele pega 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E ele está localizado na bacia sedimentar do Paraná, em uma camada de rocha sedimentar que é muito porosa, então essa água está nos poros dessa rocha. E o aquífero Alter do Chão ele também é muito grande e está localizado na Amazônia. E eu pretendo fazer um vídeo só sobre esses aquíferos, e se você quiser que esse vídeo saia logo, deixa um comentário aí. Os aquíferos são muito importantes e estratégicos, porque a água deles pode ser utilizada para consumo humano, pode ser utilizada para agricultura e também pode ser utilizada como reserva de água em períodos de seca, de forma estratégica. Então os aquíferos eles são muito importantes na geopolítica da água e na gestão dos recursos hídricos de um país e também do mundo. Aqui no Brasil a gente ainda explora e fala muito pouco de aquíferos porque a gente tem muita água superficial. Então a gente tem uma abundância de rios e lagos aqui no Brasil que fornece o nosso consumo de água. Então a gente não explora tanto, nem fala tanto de água subterrânea. Mas em muitos países do mundo, a água subterrânea é extremamente estudada, mapeada e aproveitada. Mas aos poucos, aqui no Brasil, nós estamos usando cada vez mais a água subterrânea. Então a água subterrânea, embora seja invisível na maior parte do tempo, ela é essencial. E você, já conhecia os aquíferos? Deixa um comentário aí. Por hoje é só, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho, é claro, para sempre receber notificação de vídeos novos. E até a próxima, um grande abraço!